2020, ano marcado pela pandemia do coronavírus. Como a sociedade está reagindo a essa doença? Quais as respostas aos desafios impostos pela Covid-19? Para dar uma explicação científica cristã aos dilemas e mudanças do momento atual, o Instituto Gartrell promove a 4ª Jornada Científica de Saúde Mental, Pandemia, Saúde Mental e Fé Cristã. As palestras serão ministradas por profissionais renomados das áreas de psiquiatria, psicologia e teologia. Serão 10 dias de programação online 100% gratuita. O evento será transmitido pelo site jornada.institutogartrell.com.br. 4ª Jornada Científica de Saúde Mental, Pandemia, Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Bem-vindo, bem-vinda para o início da 2ª semana da Jornada de Saúde Mental, promovida pelo Instituto Gartrell, 100% online, 100% gratuita. Estamos no 6º dia e iremos até o 10º com a impactante programação como na primeira semana. E ainda dá tempo para você compartilhar o link de acesso a este evento com amigos, familiares, profissionais. jornada.institutogartrell.com.br. Nossa grade está recheada de excelentes atividades. Teremos maravilhosas músicas, menção de honra, quarentena educativa, gente que faz, dentre outras. E para abrir este dia, está conosco agora o reverendo Salvador Moisés. Estou falando aqui do Instituto Bíblico Eduardo Laine, em Patrocínio, Minas Gerais, onde eu sou professor há 3 décadas. É um privilégio participar com vocês na manhã desse dia e quero meditar no texto sagrado de João, capítulo 14, apenas o versículo 27. Disse Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesses dias de grandes incertezas e expectativas, convém que olhemos para Jesus. Somente Ele pode nos dar uma paz, ou seja, uma estabilidade diante das adversidades que vivemos esses dias. Louvado seja Deus por pessoas credenciadas por Ele mesmo para, nos dias de hoje, nos ajudarem a enfrentar essas dificuldades tão pertinentes que estão nos desafiando. Fico feliz de participar nesta manhã com esta palavra do Senhor Jesus. Ele estende a nós a sua paz, para que na sua paz tenhamos condições de ser mais que vencedores. O Instituto Gartrell tem o privilégio de contar com a colaboração de pessoas que hão de nos ajudar nesses dias de muitas dificuldades. Portanto, para a agenda do dia de hoje, o 6º dia dessa jornada de saúde mental, nós contamos com a colaboração da doutora Maria das Graças Brasil, que há de falar sobre o uso das telas e a saúde mental, como também a participação da professora Nelly Freitas, que há de nos dizer a respeito de disciplinas espirituais e saúde mental. Deus quer que todas essas palestras, todos esses conteúdos possam atingir o nosso coração, possam nos fortalecer, nos instruir, dar direcionamento para todos nós, como também alívio nesses dias de pandemia. Ficamos felizes porque no Senhor Jesus, que inclusive se utiliza das pessoas escolhidas por Ele com suas competências para nos ajudar a enfrentar essas adversidades, para que aprendamos lições, estratégias, alternativas, para que sejamos bem-aventurados. Que o dia de hoje seja um dia proveitoso. Compartilhe esses conteúdos, participe das atividades do Instituto Gartrell, que tem esse privilégio de servir pessoas e promover saúde integral. Também divulgue esses conteúdos para seus amigos, para que eles também, como você e eu, sejamos edificados. Quero orar por todos nós, para que Deus assim nos abençoe nesse dia.
Senhor nosso Deus, que a tua bênção esteja sobre nós nesse dia que o Senhor criou, que as palestras, os conteúdos, as nossas participações possam agregar a nós bons conteúdos para que tenhamos melhores condições de enfrentar os desafios da vida. Te damos graças por todos os participantes, palestrantes, aqueles que estão sendo agraciados pelo Senhor com esses conteúdos, para que assim, ó Deus, o Senhor se torne conhecido e cada um de nós servido pelo Senhor através da instrumentalidade destes que, com muita competência dada pelo Senhor mesmo, tem condições de nos aliviar, de trazer sobre nós condições para enfrentarmos essas dificuldades. Que o Senhor os fortaleça e fortaleça cada um de nós, para que em Jesus tenhamos paz e sejamos mais que vencedores. Essa é a nossa oração, o nosso louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Olho para o sol quando despontando vem, com sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam.
gostaria de iniciar parabenizando a comissão pela 4ª Jornada de Saúde Mental, Pandemia Global e Fé Cristã, este evento extraordinário que está ocorrendo 100% gratuito e online. Na condição de presidente nacional do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil, o CPPC, eu quero dizer que me sinto muito honrado pelo convite de fazer esta fala nesta oportunidade. E nesta oportunidade eu quero homenagear, eu quero honrar a todos os psicólogos do Brasil. Quero honrá-lo e homenageá-lo por cada um dos colegas e colegas que estão trabalhando no enfrentamento da Covid-19. Estamos vivendo esta pandemia já há alguns meses e muitos de vocês, como eu, temos trabalhado também voluntariamente no atendimento de toda a sociedade brasileira. Eu tenho observado, conversado com muitos colegas, dos quais, no empenho da sua vocação e da sua profissão, têm sim feito um trabalho de superação, um trabalho de abnegação, um trabalho de compromisso com a saúde coletiva da sociedade. Eu quero te parabenizar pela sua ética, pelo seu compromisso. Quero desejar nesta oportunidade que aqui estamos para homenageá-lo, que Deus possa te abençoar ricamente. Não só você, mas você e toda a sua família. Que todo o trabalho prestado nesta pandemia, que todo esforço, que toda dedicação, que toda a entrega do melhor do seu trabalho, que você possa receber de alguma forma isso de maneira redobrada, com bênçãos da parte do Senhor sobre a sua vida. Eu quero desejar a todos uma excelente jornada e desejo que todos nós possamos aproveitar o máximo esse extraordinário evento. Muito obrigado. Olá, eu sou Ives Stella, esposa, mãe, professora e contadora de histórias. É um prazer estar aqui com vocês na 4ª Jornada de Saúde Mental, promovido pelo Instituto Gartrell. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre a importância e os benefícios da ludicidade na vida das crianças. Estou aqui para transportar vocês por alguns minutinhos para o mundo mágico, maravilhoso e encantador da brincadeira. Porque brincar é incrível, principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo. Brincar pode ser um bom remédio contra a ansiedade, a solidão e a tristeza que atingem crianças e adultos. Brincar produz alegria, movimento. Brincar favorece a criatividade, a imaginação, a interação, a comunicação. Brincar nos faz raciocinar melhor. Brincar ajuda as crianças a entenderem os seus limites e possibilidades. E ainda, brincar ajuda nos vínculos afetivos e familiares. É também preciso lembrar que brincar é um direito das crianças e precisamos garantir isso para elas. Nós precisamos brincar com as nossas crianças, ainda mais nesses dias de isolamento social, em que elas estão longe dos amigos da escola, do parque, da igreja e de todos os outros lugares que elas frequentam. É claro que eu não estou dizendo que vocês deverão brincar 24 horas com as suas crianças, mas que vocês precisam disponibilizar um ambiente para elas brincarem. Um ambiente arejado, limpo, um ambiente principalmente que favoreça a liberdade da criança.
porque brincar é a principal atividade desses pequenos. Então, vamos lá, deixem as crianças brincarem. Disponibilizem para elas os brinquedos industrializados, mas não se esqueçam dos potes, das garrafas, das caixas, das tampinhas, das colheres. Não se esqueçam dos pedaços de tecidos, não se esqueçam dos livros e das fantasias. Coloquem blocos de madeiras para elas. Que tal colocar uma música enquanto elas brincam? Dar uma folha para desenharem ou talvez tinta para pintar a cerâmica da cozinha ou da lavanderia. Não se preocupem, depois elas ajudam a limpar. Então, nós precisamos proporcionar brincadeira para os pequeninos, porque isso ajudará com certeza no desenvolvimento físico, mental, cognitivo, emocional e espiritual desses pequeninos. A brincadeira pode ser nossa grande aliada. Então, para terminar esse dia de brincadeiras, que tal contar uma bela história e acolher a sua criança em um delicioso abraço? E que Deus nos ajude nesta missão incrível e maravilhosa de cuidar, amar e educar as crianças. Antes de começar a minha exposição, eu gostaria de agradecer ao Instituto Gartrell a gentileza do convite que me foi feito pela psicóloga Eloide, a quem eu tenho uma enorme consideração. Meu tema será Momento Atual, Uso de Telas e Saúde Mental. Eu fiz algumas pesquisas da literatura atual e estou trazendo para vocês aquilo que eu encontrei. O tema, volto a insistir, é Momento Atual, Uso de Telas e Saúde Mental. Não há nada mais atual no momento do que a crise sanitária mundial. Em dezembro de 2019, em Wuhan, província de Hubei, e na China, foi relatado o primeiro caso de pneumonia pelo novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde, então, deu o nome à enfermidade de Covid-19. E o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus deu-lhe o nome de Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo Coronavírus 2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde entendeu que o vírus se espalhara por todo o mundo e decretou, então, a pandemia. Até o dia 11/9 de 2020, são dados da OMS, que nós tínhamos quase 29 milhões de casos, com 19 milhões e meio de pessoas recuperadas e quase 1 milhão de óbitos, não é? O que mostra o impacto dessa epidemia. Como consequência da crise sanitária mundial, houve então crises consequentes. A crise econômica e social e a crise em saúde mental. Essa crise em saúde mental, ela afetou então a população com e sem infecção. A Organização Mundial de Saúde então, propôs uma série de medidas para evitar a disseminação do vírus. E se começou, então, a evitar eventos de amplificação, empoderar pessoas para proteger a si e aos outros, manter um foco importante em políticas sanitárias públicas e proteger as pessoas vulneráveis e com doenças de base. Aquelas pessoas portadoras de doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias. Com a intenção de evitar aglomerações,
Ocorreu então o fechamento das escolas em todos os níveis, o fechamento das atividades econômicas não essenciais e o incentivo ao distanciamento social. As pessoas começaram então a trabalhar em casa, ficaram então longe dos seus pares e próximas de sua família. Isso teve pontos positivos e pontos negativos, porque houve um maior convívio familiar, com maior fortalecimento dos laços entre a família. Mas os conflitos que surgiram e aqueles que já existiam se exacerbaram. E a combinação de tensão emocional e raiva não descarregada, junto com déficit nas estratégias de enfrentamento durante o isolamento, levaram ao aumento da violência doméstica, principalmente contra a criança e contra a mulher. A pandemia, então, se tornou um fenômeno social global. O medo resultante da doença e as consequências do isolamento social, estresse e ansiedade se somaram para afetar indivíduos, famílias e toda a sociedade. As pessoas mais vulneráveis, aquelas portadoras de doenças prévias, físicas e mentais, aquelas que não tinham suporte social e aquelas que trabalhavam na saúde, se tornaram então mais vulneráveis. O medo da infecção chegou a levar pessoas ao suicídio. Eram indivíduos que supunham ter contraído o vírus, mas que após a morte não houve confirmação de que estivessem infectadas nas autópsias. O tempo em casa aumentou então consideravelmente para muitas pessoas, com consequente alteração ou perda de suas rotinas. O isolamento, associado às incertezas quanto ao futuro e à segurança financeira, contribuíram para aumento do estresse, ansiedade, depressão e queda do bem-estar psicológico. Houve um grande aumento de sintomas ansiosos, devido às restrições à interação social, às frequentes notícias da imprensa sobre o aumento de novos casos e de mortes, a enxurrada de notícias pelas redes sociais. Como consequência, houve então um aumento das emoções negativas e da sensibilidade ao risco social e uma diminuição de emoções positivas e da própria satisfação com a vida. Como consequência desses isolamentos, muitas alterações psicológicas e psiquiátricas apareceram, como foi o transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade, problemas de sono, medo crescente, estigmatização daquelas pessoas que estavam infectadas, que começaram então a ser evitadas, diminuição da autoestima, perda do autocontrole e, provavelmente, prejuízo de funções executivas que se organizam na região pré-frontal do cérebro humano. Estudos prévios sobre impactos de desastres trazem algumas informações que são importantes. Ataques terroristas, desastres naturais e síndrome respiratória aguda grave levam a aumento das taxas de comportamentos aditivos, incluindo o uso do álcool, do tabaco e o uso problemático da internet. Entenda-se por comportamento aditivo pensamentos, impulsos ou comportamentos que persistem, apesar de afetarem negativamente a saúde, o trabalho ou os relacionamentos. Com o isolamento, as pessoas tentaram encontrar comportamentos de enfrentamento e recorreram então à internet, ao uso de álcool e ao tabaco. Na internet aumentou então a frequência aos jogos de azar, ao videogame e a ver pornografias. E esses comportamentos de enfrentamento ao isolamento parecem ter aumentado o risco para transtorno de uso de substâncias e dependência da internet. No entanto, é bom lembrar que o uso de recursos eletrônicos é saudável quando moderado e para propósitos adequados. A gente sabe que o exagero
de uso de redes sociais vai levar ao isolamento socializado. A pessoa vai socializar o seu próprio isolamento e vai tornar as relações superficiais. Isso tem como consequência o aumento de comportamentos aditivos. E que se percebeu foi o uso excessivo de atividades online, como jogos, ver pornografias, videogame, uso de redes sociais e compras, o que pode levar a graves problemas e elevar o risco da dependência. A Organização Mundial de Saúde, no dia 28 de março de 2020, com a intenção de manter o ficar em casa, iniciou a campanha Play Apart Together, com a intenção de estimular o uso do videogame para manter as pessoas em casa e afirmando que o videogame seria uma atividade social segura. Como consequência desta política, houve um aumento na dependência por jogos, principalmente em adolescentes. A própria Organização Mundial de Saúde acabou por reconhecer esse risco dessa campanha e acrescentou as políticas públicas, que as políticas públicas deveriam incluir nas rotinas, além do uso de internet, exercícios físicos, para evitar, então, um tempo maior, então, em jogos de videogame. Profissionais de saúde passaram a utilizar as redes sociais com a finalidade de mobilizar pessoas a serem proativas para lidarem com a crise. As redes sociais se tornaram, então, a maior fonte de informações atualizadas sobre o Covid-19. Mas seu uso irresponsável põe em desafio a chamada infodemia, isto é, a epidemia de informações, que é a situação em que notícias falsas se espalham rapidamente e afetam o pensamento e o comportamento das pessoas. Mas a pandemia não alterou apenas a vida das pessoas não infectadas. Em pessoas infectadas, além das consequências em todos os órgãos do corpo, também afetou severamente a saúde mental daqueles indivíduos que estavam infectados e provocou alterações neurológicas. Sabe-se que o neurotropismo é uma característica comum aos vários tipos de coronavírus, porque existem vários tipos de coronavírus. E o neurotropismo é uma atração que esse tipo de vírus tem pelo sistema nervoso. Infecções por outros coronavírus, como aqueles que provocaram a síndrome respiratória aguda severa e a síndrome respiratória aguda mediterrânea, levaram nesses pacientes portadores de SARS e de MERS a sintomas neuropsiquiátricos, depressão, alterações de memória, insônia e psicose durante a fase aguda. E se observou também sintomas psiquiátricos a longo prazo, como depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade e transtorno de estresse pós-traumático em pacientes portadores de SARS e de MERS. Se a infecção com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, tiver curso similar com SARS-CoV ou MERS-CoV, a maioria dos pacientes deve recuperar sem experimentar doença mental. Há, no entanto, a possibilidade de manutenção de depressão, ansiedade, fadiga, transtorno de estresse pós-traumático e síndromes neuropsiquiátricas a longo prazo. Os eventos cerebrais do novo coronavírus. Ele provoca modificações celulares e desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, principalmente de esclerose múltipla, em estudos bem recentes. E surge aí uma grande preocupação. O acometimento do sistema nervoso leva a efeitos imediatos da Covid-19, mas leva também a consequências a longo prazo. Os estudos bem atuais e ainda não totalmente publicados, eles estão ainda em pré-impressão, estudos agora de agosto, mostraram que a porta de entrada do coronavírus seria o plexo coroide. Esses estudos ocorreram em minicérebros. O plexo coroide
é um enovelado de vasos sanguíneos que existe na parede dos ventrículos cerebrais, onde o líquor é produzido. E na parede do plexo coroide existe uma barreira hematolicórica que controla a entrada de células imunes e citocinas no líquor cérebro raquidiano e no próprio cérebro da pessoa. Com o rompimento dessa barreira e a entrada dessas células imunes e dessas citocinas, ocorre então uma tempestade inflamatória no tecido nervoso, o que provavelmente leva a sintomas neurológicos e psiquiátricos em 36,4% dos pacientes com Covid-19. E a resposta inflamatória crônica e de baixa intensidade pode responder pelos sintomas neuropsiquiátricos mais a longo prazo. Uma pesquisa também que está para ser publicada, feita em 62 mil pessoas infectadas, mostrou que 1 em cada 16 pacientes infectados com a Covid-19 desenvolve algum transtorno mental dentro de 3 meses. Pacientes sem histórico psiquiátrico podem ter uma maior incidência de alterações psiquiátricas em relação à população em geral. Então, se percebe uma maior frequência de ansiedade, de depressão, de insônia e até de demência. Nesses casos, os transtornos foram revelados em até 3 meses após o contágio. A pesquisa também apontou que pessoas com alguma doença mental pré-existente têm o maior risco de desenvolver a Covid-19 e que consequências ocorreram na infância. Nós sabemos que o homem é um animal social e que a escola tradicional tem um papel importantíssimo na vida das crianças, adolescentes e jovens. E é a escola quem garante também um importante bem-estar da comunidade, como ambiente seguro, estabelecimento de rotinas, o fornecimento de empregos. A escola responde pela instrução e suporte acadêmico, mas responde também pelo suporte global da criança, tanto social como emocional, ao ter um suporte social de seus pares e da rede escolar. A escola também propicia o fortalecimento da saúde mental dos estudantes, com amigos, professores e outros participantes da escola, além de fornecer a continuidade de serviços especiais, com programas alimentares naquela população mais carente, e educação especial para aquelas crianças que tiverem dificuldades em neurodesenvolvimento. Mas aí a criança teve o fechamento dessa escola, né, e ficou confinada em sua casa. Como consequência, gente, houve então fortalecimento e laços familiares, o que foi bom. Porém, como eu já disse, houve um aumento dos conflitos intrafamiliares. Houve uma certa restrição de liberdade, a criança ficou confinada a espaços muito pequenos, onde não poderia desenvolver muitas de suas brincadeiras. Houve a perda das relações com amigos, prejuízo nas atividades lúdicas e dificuldade para se adaptar às novas rotinas. E surgiu então a escola virtual, que é o modelo kafkiano de ensino, entendendo o kafkiano como absurdo. A tela passou a ser a mediadora entre o professor e o aluno. Por um lado, o professor não dominava bem tecnologias, e o aluno nem sempre tem um acesso às ferramentas que facilita essa interação. Além de haver um tédio de aulas muito expositivas nesse modelo. Por outro lado, houve então uma ausência de corpos reais. Fez falta a mímica, a postura, a linguagem corporal de professores e estudantes. E os pais se tornaram então professores, porque o volume de tarefas a ser feita em casa aumentou muito e os pais tiveram que acompanhar seus filhos então nessas tarefas. E o que pensam os jovens estudantes da escola virtual? Eu trouxe aqui alguns depoimentos de pacientes que eu tenho
e que eu perguntei ultimamente o que eles acham, então, da escola virtual. As respostas, na maioria deles: aulas virtuais são tediosas, não consigo prestar atenção nas exposições, computador é bom para jogos, mas não para aulas, sinto muito cansaço com estas aulas, preferia muito mais as aulas presenciais, acho melhor aulas remotas, pois não preciso ir à escola. Foi um paciente portador de fobia social. Prefiro aulas virtuais porque fico sozinho em meu quarto. Um paciente com transtorno do espectro autista leve, que gosta mais do isolamento e achou benéficas as aulas virtuais. E hoje nós temos um novo grande dilema, que é a reabertura da escola presencial. E aí vem o risco da abertura da escola. Na Europa foi feito um estudo com simulações de computador, mostrando um aumento do risco de transmissão em comunidades com prévia transmissão alta. Então, nesse estudo, se mostrava que a reabertura das aulas presenciais poderia aumentar o risco de transmissão, mas em comunidades com transmissão prévia alta. Mais estudos são necessários sobre estratégias mais efetivas a serem usadas em escolas para diminuir o risco de transmissão, além do distanciamento social, do uso de máscaras e da higiene das mãos. O risco de disseminação entre estudantes, professores e funcionários é muito menor quando as aulas, as atividades e os eventos são puramente virtuais. No modelo híbrido, em que se mistura atividades virtuais com atividades presenciais, há um aumento do risco de infecção. Recentemente foi publicado no Pediatrics esse estudo, que é muito interessante. Crianças carregam, quando infectadas pelo coronavírus, claro, carregam alta carga viral do SARS-CoV-2, principalmente nos primeiros 2 dias de infecção. Face a adultos hospitalizados em UTIs para tratamento com Covid-19, essas crianças infectadas mostraram um nível significativamente mais alto do vírus em suas vias aéreas. Então, quando a criança se infecta, principalmente nos 2 dias de infecção, quando ela praticamente não apresentou sintoma, ela é mais infectante do que um adulto hospitalizado em uma UTI. Nesse estudo se fez a seguinte conclusão, que se a escola realmente for voltar a ser presencial, tem que se enfatizar medidas de controle de infecção, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras, lavagem de mãos, tentar a combinação de aprendizagem remota e presencial e, sobretudo, a realização de triagem de rotina e contínua de todos os alunos para considerar o retorno às aulas. E essa triagem não pode ser só clínica, porque a gente sabe que existem muitas crianças que são assintomáticas e são transmissoras do vírus. Eu gostaria de ter falado mais coisas, mas o tempo é exíguo e eu gostaria de agradecer a vocês a gentileza de terem me ouvido. Obrigada. Caminhos andei sozinho, distante fiquei perdido, até encontrar razão pra encontrar. Então descobri que o Criador mostrou seu amor ao se entregar, e assim encontrei a luz, motivo de ser e amar. Estou seguindo tua luz, luz que brilhou no olhar. Me ajude a seguir os teus passos de amor, pois contigo estarei ao andar. Caminhos andei sozinho,
pra encontrar. Então descobri que o Criador mostrou seu amor ao se entregar, e assim encontrei a luz, motivo de ser e amar. Estou seguindo tua luz, luz que brilhou no olhar. Me ajude a seguir os teus passos de amor, pois contigo estarei ao andar. Deus entregou seu filho, foi assim que ele me amou. E para que o mundo conheça o seu nome, tenho que expressar seu amor. Seu amor. Estou seguindo tua luz, luz que brilhou no olhar. Me ajude a seguir os teus passos de amor, pois contigo estarei ao andar. Estou seguindo tua luz, luz que brilhou no olhar. Me ajude a seguir os teus passos de amor, pois contigo estarei ao andar. Ao andar. Nossa leitura de hoje, então, vai ser lá no livro de Marcos 4, versículo 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, por este momento em que podemos parar para refletir um pouco em Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, venha estar sendo conosco, abrindo-nos entendimento e dando-nos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Julinha, o que você entendeu sobre o texto que a gente acabou de ler? Eu entendi que a gente não deve se preocupar nessa quarentena, como Jesus não estava preocupado com aquela tempestade. E a gente, mesmo que tiver o coronavírus, a gente não deve ficar com medo, porque Jesus está com a gente. Muito bom, Julinha. E você, Laurinha, o que você entendeu? Eu entendi que os discípulos não tinham confiança e também não tinham fé em Deus, mas Jesus falou para eles que eles tinham que ter fé porque Ele pode fazer todas as coisas. E você, Alec, o que você entendeu do texto? Jesus usou a tempestade para mostrar para os discípulos que
as tempestades vão vir, mas independente disso, a gente não precisa ter medo, porque se ele tem controle sobre a natureza, ele tem controle sobre todas as coisas. Muito bem. Esse texto nos mostra que nós devemos colocar nossa confiança totalmente em Deus, não? Porque apesar de sermos cristãos, a nossa vida não vai ser sem tempestades. E a gente tem que estar preparado e confiantes nele para passar por essas tempestades. E agora nós queremos convidar vocês a resgatarem o culto doméstico na casa de vocês, a gastarem um tempo precioso com Jesus em família, com seu cônjuge, com seus filhos. A família é o nosso bem mais precioso. A família é um projeto de Deus e ela vem sendo muito atacada pelo diabo nos nossos dias. E nós devemos usar o culto doméstico como um instrumento de Deus valioso para que a gente possa ter um crescimento espiritual e que a gente possa proteger a nossa família. Quero incentivar, encorajar cada um de vocês a gastarem um tempo vendo as palestras da 4ª Jornada de Saúde Mental. E aproveitem! O Instituto Gartrell me convidou para participar nessa 4ª jornada com o tema Disciplinas Espirituais e Saúde Mental. Tema esse que eu considero muito importante para que possamos aprender muito sobre essa questão da saúde integral. Eu estive lendo esses dias um livro que me chamou muita atenção por causa do título a princípio, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado, Refresh. É um livro da Shona e do David Murray, é um casal, e esse Refresh ele foi escrito para as mulheres, e o Reset, que primeiro foi escrito, né, antes do Refresh, pelo David Murray, né, e a Shona achou importante que houvesse um segundo livro com aplicações específicas para as mulheres, então eles escreveram juntos esse livro para que as mulheres entendessem a importância de viver uma vida pela graça de Deus num mundo tão acelerado, numa cultura tão estressada. E ela faz uma pergunta no início que me fez pensar. Ela diz, você consegue se reconhecer em alguma dessas palavras? Sobrecarregada, exausta, deprimida, assustada, estressada, esgotada, quebrada, paralisada, sufocada, vazia? E é claro que sim, né? Mas ela faz uma outra pergunta. Você não gostaria de substituir o primeiro conjunto de palavras pelo segundo? O que aconteceu com essas palavras aí? Tranquila, calma, alegre, contente, sossegada, descansada, revigorada, realizada? Claro que a gente gostaria de trocar, né, esse conjunto de palavras. Mas nós vivemos uma sociedade apressada. Esses dias eu estava lendo me preparando para esse encontro, o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, e eu achei muito interessante. Ele diz que a sociedade contemporânea, ela tem um adversário, e esse adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. E se ele puder nos manter ocupados com grandeza e quantidade, ele estará muitíssimo satisfeito. E nós sabemos quem é esse inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. E ele ainda cita o psiquiatra Jung, que observou certa vez, a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Nós vivemos debaixo dessa pressão, dessa tirania da pressa. Somos uma sociedade apressada. E como nós podemos vencer isso? Como nós podemos deixar de viver debaixo dessa opressão e viver uma vida no ritmo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? O que fazer? Como a gente pode sair dessa pressão? Existe uma fórmula mágica? Claro que não.
mas existe aquilo que nós chamamos, né, as disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais, elas devem ser perseguidas por nós. A palavra é perseguida porque não é algo natural. Se quisermos encontrar o equilíbrio entre o ser e o fazer, e nos tornarmos pessoas saudáveis física, mental e espiritualmente, nós temos que perseguir essas disciplinas espirituais para nos livrarmos dessa tirania da pressa. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que nunca somos tão santos como gostaríamos de ser ou poderíamos ser. A maturidade, a formação do caráter, a perseverança e o amor de Deus, eles se desenvolvem ao longo da vida cristã. O tempo, as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão. E não há substitutos. Não há substitutos para a maturidade cristã. Nós precisamos das disciplinas espirituais. E aí Paulo nos convoca na carta, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Considerando ou comparando o exercício da piedade, da fé no nosso Senhor Jesus e a atividade física, essa se torna de pouco proveito do ponto de vista espiritual. E ele diz: por isso nós devemos labutar e esforçar no exercício dessa piedade, no exercício da nossa fé em Jesus. E o autor de Hebreus vai comparar essa nossa caminhada, esses nossos exercícios na piedade, como uma carreira, como uma corrida numa maratona. Não simplesmente uma corrida de 100 metros, mas é uma corrida, uma maratona. E ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, precisamos desse equilíbrio entre o ser e o fazer. Precisamos sair dessa tirania, dessa pressão que é viver correndo de um lado para o outro, sem nos dedicarmos àquilo que é prioridade, que é mais importante. Não é à toa que temos uma sociedade muito adoecida. A OMS, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência de enfermidades, né? Então, é uma saúde integral. E eu acrescento, né? Saúde, além do emocional, do mental, do social, é preciso que ela seja também espiritual. E para isso, nós precisamos nos esforçar. E é por isso que nós temos aí que definir também o que é disciplina espiritual. A primeira palavra é disciplina. Disciplina não é algo que eu começo num dia e termino no outro e já estou perito, já estou pronto para correr a maratona. É preciso exercício, é preciso prática, é preciso treinamento, né? Por isso é chamado de disciplinas. E as disciplinas espirituais, segundo a Renata Gandolfo, são os meios de graça, são os instrumentos que Deus usa para a nossa santificação. Para haver crescimento espiritual, é necessário exercitarmos nosso espírito à conformidade do caráter de Jesus, nosso modelo. Maturidade cristã é ser parecido com Cristo, é ter o caráter de Cristo. E para isso nós precisamos dos meios de graça. O Catecismo de Westminster não chama de disciplina espiritual, mas chama de meios de graças, aqueles meios exteriores e ordinários e comuns com os quais Cristo comunica as bênçãos dele sobre a nossa vida. Quais são? É a pergunta 88 do Catecismo. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos
e a oração. E esses meios de graças nos permitem nos colocar diante de Deus de sorte que Ele possa transformar-nos. Não são as disciplinas, não são os meios que nos transformam. Eles nos colocam naquele lugar onde Deus vai trabalhar no nosso caráter, a fim de nos transformar. E eu achei interessante, porque hoje mesmo eu estava lendo uma newsletter da Veja e descobri essa notícia que é interessante, olha. Na mesma medida em que o isolamento social fez os níveis de ansiedade e estresse subirem, um estudo da Fiocruz revelou que 54% dos brasileiros estão mais ansiosos após o início da crise e procuram por formas de combater esses problemas. E essa matéria mostra que um dos instrumentos mais procurados pelas pessoas são os aplicativos de meditação, né? 2.000 programas desse tipo foram criados só agora nessa pandemia. E 100 milhões de pessoas fizeram download desses programas, desses aplicativos no mundo inteiro. No Brasil, o uso desses aplicativos subiu 55% entre o mês de março, né, e o mês anterior. Então, é a era do Zen digital. Mas não basta ter um aplicativo. O Carson vai nos dizer que o conhecimento de Deus, ele só é mediado por meio de Cristo, cuja morte e ressurreição nos reconcilia com Deus. Buscar conhecimento místico, usar um aplicativo para me comunicar com Deus, ou para me sentir mais aliviado, ou ter paz, não é um exercício bíblico, porque só existe esse conhecimento, essa aproximação com Deus pelos meios de graça, e esses meios de graça já nos foram dados. Não são experiências místicas, prazerosas e desafiadoras em si mesmas, que vai nos colocar naquele lugar onde Deus vai nos transformar. É preciso dos meios de graça, da oração, da palavra, dos sacramentos, a ceia e o batismo, para que nós possamos estar debaixo da direção de Deus e assim ser transformados. E o Foster vai dizer também que é importante a gente lembrar que essas disciplinas, elas ocorrem em meio às nossas atividades. Nós não precisamos subir para o monte, nós não precisamos ir para o convento para nos comunicar com Deus, para usar os meios de graça. Nós temos que, no nosso dia a dia, encontrar espaço para estarmos debaixo desses meios de graça, dessas disciplinas espirituais, a fim de sermos transformados. A palavra de Deus, segundo a resposta da pergunta 88 do Catecismo, a oração e os sacramentos são os meios de graça. Pelo estudo e meditação da palavra, eu vou sendo transformado. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, e por meio da oração eu adoro a Deus, eu confesso meus pecados, eu agradeço, eu peço a Ele, eu coloco as minhas necessidades diante dEle, isso vai me transformando. Quando eu me envolvo na igreja, o batismo é símbolo da nossa identificação com Cristo, identificação com o povo, que é o povo de Deus. E a ceia, ela representa a comunhão que nós devemos ter uns com os outros, o aprendizado que nós precisamos ter de uns para com os outros, para que nós possamos crescer em graça, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. A gente tem servos de Deus que buscaram esses meios de graça. Olha, Davi, ele diz que como a corça suspirava pelas correntes de água, ele suspirava, a sua alma suspirava por Deus, a sua alma tinha sede de Deus, o Deus vivo. Ele queria estar perante a face de Deus. Ele diz que uma coisa só, um foco só eu tenho na vida, buscar ao Senhor, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Davi sabia que à medida que ele buscava o Senhor,
seu coração, a sua mente ia se enchendo dos valores da palavra de Deus. E isso era recurso que ele utilizaria em meio às batalhas da vida. O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, que tinha uma comunhão íntima com Deus, mas ele separava tempo para orar, para estar na presença de Deus. Nós vamos encontrar em várias ocasiões Jesus se retirando, Jesus deixando a multidão e até os discípulos para estar sozinho com o Pai. Nos últimos momentos da sua vida, naquele momento de maior angústia, ele vai orar e ele vai pedir a Deus, se possível, passa de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Jesus conhecia e sabia da importância do encontro com Deus por meio da oração. Como nos fala esse hino maravilhoso do Lineu Soares, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Porque grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver, porque grande é o Senhor, e o seu amor e a sua paz não têm limites. Precisamos buscar a Deus em oração. Jesus conhecia as Escrituras. No caminho de Emaús, ele confortou, ele esclareceu para aqueles discípulos sobre o propósito de Deus da morte e ressurreição de Jesus, citando as Escrituras. Ele dizia que a vontade de Deus era fazer, a sua comida, a sua bebida, o foco da sua vida era fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus revelada na palavra de Deus. Paulo, nós já lemos esse texto, fala que precisamos de exercitarmos pessoalmente na piedade, exercitar a nossa fé, labutar, separar tempo para estarmos na presença do nosso Deus. Paulo tinha uma profunda reverência pela palavra de Deus, porque ele acreditava que toda a Escritura era inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E ele diz para Timóteo, olha Timóteo, é o conhecimento da palavra que vai te fazer um homem perfeito ou maduro, perfeitamente habilitado, preparado para a boa obra. Você quer ser preparado para fazer a obra de Deus, para ser uma testemunha viva do Senhor, você precisa aprender, você precisa estudar as Escrituras. Mas não apenas estudar, nós precisamos encher as nossas mentes e os corações com a palavra de Deus. A Renata vai dizer o seguinte, que se nós não nos esforçarmos para nos expormos à palavra de Deus, nós somos consumidos pela cultura do mundo e a nossa cosmovisão será deformada e de forma sutil e persistente nossa vida cristã entrará em declínio espiritual. E importantíssimo é a gente valorizar o ensino da palavra, a oração, os sacramentos, como meios, como forma de estarmos aprendendo do Senhor e tendo a nossa vida sendo transformada pelo Senhor. Quais são os frutos quando eu começo a praticar esses meios de graça? O que isso produz na minha vida? Primeiro, ele produz submissão à vontade do Pai. Nós já lemos que Jesus dizia, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus também nos exorta a sermos submissos às autoridades, aos mentores, aquelas pessoas maduras que conhecem a palavra, que tentam nos ensinar. Hebreus vai dizer que nós devemos obedecer os nossos guias espirituais, ser submissos a eles, pois eles velam pela nossa alma, nossos conselheiros, nossos pastores, homens e mulheres que conhecem a palavra. Precisamos dar ouvidos. Nós temos uma geração autônoma, uma geração que não se submete. Em cada esquina a gente encontra uma igreja, porque alguém achou que a igreja, a sua igreja de origem, não servia, porque não queria se submeter. Nós temos uma geração que é chamada hoje de desigrejada, porque ela não quer se
compromisso. Ela acha que ela mesma, por ela mesma, ela pode aprender e receber e se tornar maduro. Eu gosto muito de uma expressão que eu li uma vez, não me lembro onde, mas alguém dizendo: eu só cheguei até aqui porque eu vim nos ombros dos gigantes. Gigantes são aqueles homens e aquelas mulheres que aprenderam de Deus e que podem nos ensinar. Os meios de graça, a oração, a palavra, nos ajuda a sujeitarmos uns aos outros. Nós não queremos nos sujeitar uns aos outros. Mulheres não se sujeitam aos seus esposos. Esposos não se sujeitam às suas mulheres. Como que os esposos devem sujeitar as suas mulheres? Esse texto aí de Efésios 5:21 vem logo antes daquele texto que diz que as mulheres, os homens, os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, e as mulheres devem ser submissas. Sujeitar é respeitar, é ouvir, é considerar. Marido e mulher precisam ter esse respeito, esse diálogo um pelo outro. E é só quando nós aprendemos da palavra, nos submetemos à palavra, que nós podemos fazer isso. Pais que se submetem, filhos, aliás, que se submetem aos pais. A palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Nós achamos que nós sabemos tudo. Eu tenho visto, e aí eu vi essa citação do Lloyd Jones no livro Refresh, da Shona, quando ela diz o seguinte, que algumas pessoas, elas são tão autossuficientes e autônomas que elas não se sujeitam nem à autoridade dos médicos. Às vezes estão doentes, deprimidas. E os médicos precisam medicar e orientam, mas essa pessoa não quer nem tomar o medicamento. E ela vai dizer, olha, aliás, ela vai citar Lloyd Jones, que diz, tomar medicamentos para corrigir a química do cérebro é tão lícito quanto tomar insulina para lidar com diabetes. Ele diz que para os que creem que é pecado tomar medicamentos relacionados à função cerebral, devemos assegurar que quando o teste clínico e o uso apropriado demonstram que são úteis, estes medicamentos devem ser recebidos com ações de graças. Todas as coisas da natureza e o conhecimento científico são dádivas de Deus e devem ser utilizados para a glória dele. Então devemos nos submeter ao conhecimento do outro. Devemos nos submeter àqueles que já estudaram, que já pesquisaram, aprender com eles. E assim nós vamos ser abençoados. Pessoas depressivas que já estão com seus cérebros prejudicados, precisam, além da orientação na palavra, além da oração, precisam de homens, doutores, que vão dar medicamentos, que vão ajudar, dar conselhos médicos, né? Então, isso é uma aplicação da submissão ao outro. Nós também vamos aprender que um dos frutos da prática dos meios de graça, por meio da oração, é a confissão. Davi vai dizer que enquanto ele calou os seus pecados, ele adoeceu. A mão de Deus pesou sobre ele, mas quando ele confessou, o Senhor perdoou. João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Precisamos aprender a confessar uns aos outros. Tiago vai dizer que nós precisamos orar uns pelos outros para sermos curados. Quando nós partilhamos algo com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que pode nos ajudar, ela vai orar conosco e isso vai nos fortalecer, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Comunhão com os santos. Já disse sobre a questão da autonomia dos crentes, não preciso da igreja, não preciso dos pastores, eu me basto. Olha o que o texto de Hebreus diz, que nós devemos nos apegar à esperança que professamos e devemos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Como é que você é incentivado ao amor e às boas obras se você não convive com os irmãos? E aí o autor de Hebreus vai dizer, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Nós temos hoje muitos que dizem, não, meu pastor é o fulano de tal da internet. Sabe por que muitas vezes eles estão seguindo pastores da internet? Os youtubers? Porque eles não querem compromisso, porque eles não querem se submeter. E essa comunhão, né, do ajuntamento que a ceia do Senhor representa é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. A prática dos meios de graça vai me dar confiança ao invés de autossuficiência. Lá em Filipenses, a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos. Você é ansioso, você está até tendo problemas de pânico, porque você, ao invés de transformar aquilo que está trazendo ansiedade para o seu coração em oração, você acha que você pode controlar, você acha que você tem o controle remoto. Troque a ansiedade pela oração e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Tem algumas pessoas que nem dormem. A Shona vai nos dizer no refresh que o nosso padrão de sono revela nossos ídolos. Muitas vezes eu não estou dormindo porque eu acho que eu é que tenho que cuidar, trabalhar mais, estudar mais, fazer mais, né? E ao invés dessa idolatria do trabalho, eu devo crer que Deus vai cuidar da minha família. Eu vou crer que Deus é soberano. Eu vou me recusar a idolatrar o serviço à custa do sono. Eu brinco que às vezes uma pessoa vem me contar achando vantagem. Nossa, eu estou só dormindo de madrugada, eu tenho trabalhado tanto. Eu olho para aquela pessoa com pena e eu penso no meu coração. Eu passei dessa fase. Eu agora estou na fase de confiar que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Contentamento, Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é confiar que a vontade de Deus é a melhor para mim. O Bessie vai dizer que contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus. Como é que eu pratico o contentamento? Agradecendo, reclamando menos. O grande inimigo do contentamento é a murmuração, é a reclamação. Né? Eu devo agradecer e subtrair as minhas expectativas. Né? Por que eu tenho que ter só roupa de marca? Por que eu tenho que ter 20 sapatos? Isso não traz felicidade. Esses dias eu vi um postzinho, né, nesses tempos de pandemia, que disse o seguinte: você está reclamando da máscara? O respirador é mais pesado que a máscara. Você está reclamando da sua cama? Olha, a cama do hospital é muito pior do que a sua. E eu fui mais além. Você está reclamando da comida? A comida de hospital não é tão gostosa como a da sua mãe. Subtrai as suas expectativas. Seja grato por aquilo que você tem. E isso vai nos trazer, né, a um espírito manso, um espírito pacificador, um espírito em paz. E aqui eu listei algumas causas de vivermos uma vida sem disciplina espiritual, sem nos usufruirmos dos meios de graça. Nós adotamos um estilo competitivo, nós queremos aparecer aquilo que nós não somos e somos arrogantes, autossuficientes. Fazemos escolhas ruins, idolatramos o trabalho, idolatramos o ativismo. Achamos que consumir é o que vai trazer felicidade. Entramos em dívida, nos comparamos com os outros. Né? Nós olhamos para o Pinterest, para o Facebook, para o Instagram, para os blogs das celebridades e achamos que nós temos que ser iguais. Isso é futilidade. Enquanto isso, nós vamos nos alimentando com o que a mídia, temos uma alimentação midiática, mas nós precisamos do antídoto contra essa
alimentação midiática. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cuidado também com a falta de consciência limpa. Quantas pessoas, ao invés de buscar ao Senhor, estão enchendo as suas mentes com os valores do mundo? É sempre mais uma série, mais um filme. A pornografia. Quantas pessoas estão vivendo vida dupla? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confesse o seu pecado. Os propósitos dos meios de graça é a nossa santificação. Santificação é nos tornarmos mais parecidos. E a motivação é o amor, não é o desempenho. Eu não vou orar mais, não vou mais ler mais a Bíblia, não vou participar dos trabalhos da igreja, porque é isso que vai me fazer mais espiritual. Não, esses meios de graça me faz conhecer mais a Deus, amar mais ao meu Senhor. Deus não vai te amar mais ou menos, porque você leu a Bíblia, você orou, você foi à igreja. Ele já te ama. E essas disciplinas, esses meios de graça, é para você se tornar mais perto de Jesus, como diz Jerry Bridges no livro Graça que Transforma. Cuidado, porque as disciplinas dominadas pela lei, pelo legalismo, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, né? Eu passo horas lendo a Bíblia, eu passo horas orando. Não é isso. É dependência de Deus. É transformação que você precisa para endireitar, né, a sua vida. É paixão pela obra de Cristo. É isso que você precisa, né? E Deus vai te dar graça. Eu gosto muito dessa definição do Piper. A graça não é apenas a disposição de Deus de nos fazer bem, quando não o merecemos. É um poder real de Deus, que age e faz coisas boas acontecerem em nós, por nós e para nós. Graça é o poder de Deus para realizar boas coisas em nós e para nós. E eu vou além. Apesar de nós podemos ter esse poder de Deus para vivermos uma vida que agrada a Deus. A capacitação para praticar os meios de graça permanece em Cristo, permanece na videira. Você não pode dar fruto se você não permanecer na videira. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Comunhão com Deus, meios de graça, é isso que nos coloca no lugar onde Deus vai transformar as nossas vidas. Olha que maravilhoso esse hino. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele meu abrigo quando o tentador chegar. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Você quer experimentar esse poder que vem da cruz? Se submeta ao Senhor por meio dos meios de graça que Ele nos dá. Gaste tempo em oração, gaste tempo com a palavra. Humildemente, congregue, procure conselhos dos irmãos, dos seus líderes espirituais. Isso vai nos conduzir à maturidade espiritual. É importante, muito importante, lembrarmos disso. A graça que transforma é a graça que vem do Senhor. É a graça que Ele provê por meio dos meios de graça. Isso é disciplina espiritual. E é isso que vai te fazer uma pessoa saudável
saúde integral, corpo, mente, espírito. Isso é a relação que existe entre disciplina espiritual e saúde mental. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Agradeço muito a Deus a oportunidade de participação nesse evento no espaço Gente que Faz. Nosso objetivo é compartilhar com vocês como nós, mulheres presbiterianas, enfrentamos esse tempo de pandemia. Assim que recebemos a ordem do confinamento, cancelamos nossas viagens e compromissos assumidos, inclusive o 5º encontro da mulher presbiteriana, que iria se realizar em Caldas Novas para cerca de 4.000 pessoas. Como mulheres tementes a Deus e obedientes a Ele, cremos fielmente no seu controle sobre todas as coisas, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, pois sabemos que Ele está também à frente das catástrofes, cuidando de todos. Então, de imediato, nós redesenhamos nossas rotinas de trabalho, inclusive no trabalho secular, trabalhando em home office e também na obra do Senhor. A forma de superar este momento caminhou no sentido de tornar dificuldades recepcionadas pela pandemia em grandes oportunidades de crescimento também espiritual. Procuramos nos munir de conhecimentos sobre, por exemplo, mídias sociais, sobre tecnologia da informação, para ficarmos prontos para dar uma resposta de serviço às causas e às consequências do nosso trabalho. Procuramos nos munir de novas rotinas que foram adaptadas e remodeladas para fazer um trabalho, um trabalho do Senhor também em nossas casas, como sociedade auxiliadora feminina. O redirecionamento do nosso viver também trouxe benefícios para nossa família, nossa casa, ficarmos mais perto da família e podemos cuidar mais da nossa casa e ter mais tempo para fazer o trabalho do Senhor mesmo online. No trabalho da mulher presbiteriana, nós temos um tema do quadrante chamado Orar Sem Cessar. Na realidade, nós oramos pela manhã, oramos à tarde, oramos à noite, mas o grande desafio e o nosso sonho era orarmos na madrugada, como orava também o Senhor Jesus. Assim sendo, Deus tornou o nosso sonho realizado através do projeto Asaf Ora Online na madrugada. Esse rico, profícuo, abençoado e santo serviço se desenvolve numa plataforma online, onde nós podemos receber muitas pessoas para orarmos juntos, pessoas de todo o país, inclusive de países do exterior. E nós desenvolvemos as orações por meio de 10 blocos de oração que contêm os pedidos diversos de oração, desde orar por nós, nossos filhos, nosso esposo, nossa casa, nossas igrejas, a Igreja do Senhor em todo o mundo, o nosso país, os 3 poderes, as polícias e até mesmo as eleições 2020, a bênção do Senhor sobre os mesários e sobre também os oficiais de justiça. Podemos dizer, então, que a pandemia nos trouxe muitas conquistas, e especialmente na vida espiritual. Ao invés de reclamarmos e aguardarmos os sofrimentos previstos com a pandemia, pelo Covid-19, nós fomos trabalhar e aprender a servir ao Senhor cada vez melhor. E orarmos mais ao Senhor, nos dedicando mais a uma vida piedosa, uma vida consagrada e orando inclusive nas madrugadas. Lutero mencionou que a oração é a mais poderosa de todas as armas que o ser humano pode empunhar. E Calvino mencionou que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, portanto, a oração é arma e remédio eficaz para superarmos todos os problemas derivados de crises, de pandemias, de tsunamis, de extermínio, como foi no tempo da Rainha Esther. As orações na madrugada, mesmo online, nos trouxeram mais alegria em Cristo, mais vigor espiritual e comunhão, mais força, mais esperança e nos deixou mais fortes e animadas. E animados também, porque nós também temos homens que também participam conosco. E prontos, melhores em tudo, prontos a enfrentarmos os problemas derivados da pandemia, inclusive as depressões, as ansiedades provocadas pelo confinamento e pela pandemia. A oração online na madrugada realizada pela SAF foi impulsionada pelas dificuldades trazidas pela pandemia e isso fez, assim, grande diferença no enfrentamento dos problemas e consequências dessa terrível doença.
Os que participam testemunham do crescimento em direção a Jesus, da alegria, da confiança, do aumento da fé, da força, do vigor espiritual. E tudo isso faz muita diferença diante das pandemias, diante do enfrentamento de como nós vamos passar, digamos assim, se formos acometidos de Covid-19 e também nossos familiares. Nosso agradecimento fica, portanto, registrado e também o nosso testemunho de que a oração na madrugada também é importante, está contido dentro do orar e sem cessar. E Jesus também orava na madrugada. E a oração na madrugada está fazendo grande diferença na vida da mulher presbiteriana nesse tempo de Covid-19. Muito obrigada e nossos agradecimentos. Desde os 17 anos, sirvo por meio do Ministério de Acampamentos e fui, antes disso, acampante, depois fui monitor, o equipante, assumi papéis dentro desse ministério como conselheiro, depois diretor de programa. E nesse contexto aconteceu então o meu chamado para o ministério, e então eu precisava de uma formação, corri atrás da formação bíblica, formação técnica, e alguns dos cursos eram oferecidos por uma associação de acampamentos evangélicos, e que também me envolvi com ela, me tornei membro dessa associação. Alguns anos depois me tornei professor desses cursos que eu participei lá atrás, e fui crescendo e desenvolvendo dentro desse ministério, e veio ao coração o desejo de ser útil no treinamento, na influência, para que novos líderes se levantassem e nós tivéssemos um desenvolvimento, um desempenho, uma performance melhor desse ministério no Brasil. E o último desafio foi ser convidado para ser diretor executivo dessa associação, e que no momento exerço essa função. E uma das coisas que eu preciso fazer nessa associação é visitar os diretores e líderes dessas organizações pelo Brasil, encorajando, apoiando, ouvindo. E essa associação faz parte de uma organização maior, global, que está presente em 60 países, mais de 60 países pelo nosso planeta, alcançando anualmente mais de 10 milhões de crianças, adolescentes, jovens, impactando milhões de pessoas. As nossas pesquisas internas aqui no Brasil, nós temos os últimos registros de mais de 100 mil pessoas que passam por nossos ministérios. E a gente precisa levar em conta que desse número, alguns não participaram por não ter registros dos seus acampamentos, e há aqueles que não querem participar disso. É preciso também comentar que esses números são de organizações, de ministérios organizados, e não de acampamentos e retiros de igrejas locais. Esses números não evidenciam o valor deste ministério. Contudo, não é sábio, sensato desprezar esses números. Considerando estes números, a pergunta que deve ser feita é quem está por trás da influência do ensino, do discipulado, do treinamento de milhares de crianças e jovens e adolescentes no nosso país. É por meio do programa, mas quem faz o programa é a equipe de monitores. Eles é que têm o primeiro contato com os acampantes. Mas quem é que recruta, que chama, que convoca, que treina e que exige que a filosofia seja compartilhada? São os diretores de acampamentos, coordenadores, os missionários, os líderes desse ministério espalhados pelo nosso país. Temos centenas de diretores, missionários, coordenadores do Ministério de Acampamentos pelo Brasil que, nesse momento, estão impedidos de realizar o seu ministério, sua vocação, por conta da pandemia. Eles estão impedidos de ver seus acampantes andando, correndo, gritando, chorando, caminhando pelo acampamento e tomando decisões. Que bênção tem sido a internet nesse momento, que tem me permitido conversar e orar um a um. Todos entendem que Deus está no controle, mas cada um tem suas perguntas, suas dúvidas no como servir neste momento.
E muitos se sentem sozinhos, desanimados. Ontem e hoje conversei, amanhã conversarei com algum líder que tem influência sobre uma fração dessas mais de 100 mil pessoas que passam por nossos ministérios aqui no Brasil. Essas pessoas estão lá dentro do seu acampamento, trabalhando e esperando o possível retorno das atividades presenciais. Nessa multidão existe uma pessoa, não um número, com um universo lindo, que tem família, que chora, que ri, que sonha e que também fica doente. Temos experimentado que andar juntos é melhor e mais seguro do que sozinho. E assim, temos caminhado juntos com estes irmãos, amigos e parceiros de ministério, conversando, orando e pastoreando um coração de cada vez. Um abraço, Deus abençoe. Que a gente ouvir a palavra de Deus, enquanto a gente vê a criação dele na natureza, é uma coisa muito especial. A voz de Deus ressoa sobre as águas, a voz de Deus que fez a criação ressoa sobre a natureza, e isso é muito lindo. Estar na natureza é encontrar Deus, porque a natureza revela quem Ele é. A gente consegue juntar muita diversão com muito evangelismo e aconselhamento. Acampamento é uma ferramenta valiosíssima que Deus nos deu. É uma ferramenta que transforma vidas. Conheci a Cristo em um culto da fogueira, pude entregar minha vida a Ele. Deus me deu a oportunidade de estar hoje à frente do ministério, podendo continuar esse legado, continuar a impactar a vida de outras pessoas através desse ministério que tem sido bênção para mim e com certeza tem sido muito abençoador para outras pessoas também. Tantas conversas, broncas, experiências, tudo que eu tenho assim de bagagem veio de um acampamento. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado esse ministério na minha vida. Acampamento para mim é crescimento, é desenvolver, é viver. Poderosa. Vamos continuar orando para que tudo isso passe. Em breve, esperamos que o nosso acampamento fique cheio novamente, cheio de pessoas alegres, divertidas, bonitas, para contemplarmos juntos as maravilhas de Deus. Junte-se a nós, ore, contribua, mantenha vivo o Ministério de Acampamento.
especial, agradecemos a editora Ultimato pela parceria na 4ª Jornada de Saúde Mental, bem como na divulgação da mesma. Agradecemos também os descontos que serão dados para todos aqueles que participarem conosco. Você pode acessar aqui o site e adquirir uma ótima literatura cristã. Obrigada! Agradecemos a sua participação e a doutora Maria das Graças, que ministrou sobre o momento atual, o uso de telas e saúde mental. Já a Nelly Freitas deu excelentes contribuições sobre disciplinas espirituais e saúde mental. Encerrando esse 6º dia, deixamos vocês com Estênio Márcios e a bela canção Tapeceiro. Um abraço e aguardamos vocês para o nosso 7º dia. Olá, meu nome é Estênio Márcios, eu sou um missionário que trabalha com música, eu e minha esposa, e nós estamos participando da 4ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Nós temos um ministério itinerante, nós somos convidados pelas igrejas e geralmente ali a gente passa o final de semana cantando as canções, dando seminários de música e pregando. E eu gostaria de deixar essa canção com vocês, O Tapeceiro. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no céu. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.